upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, em mais esta programação, nós queremos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção, a graça e a direção para mais esse trabalho. Oremos então agora todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos encontramos em Tua santa presença, agradecidos por mais esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido de podermos nos reunir ao redor da Tua santa palavra, em espírito e em verdade, para juntos nós adorarmos ao Senhor, para juntos prestarmos o nosso culto a Ti, ó Pai, a nossa adoração. E nós pedimos nesse momento perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e nos colocamos nas mãos do Senhor, pedindo a inspiração divina para mais esse trabalho, para mais este culto. E é em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que nós estamos reunidos. E em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos então estas bênçãos para o Senhor, humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Então, meus irmãos, a escritura que vamos ler em mais esta programação está em Deuteronômio capítulo 18. E começaremos com o versículo 15, justamente para coincidir com o trecho da mensagem que nós estamos estudando. E o irmão Brana, profeta de Deus, então mencionou esta escritura, então nós vamos ler a escritura que o profeta mencionou e depois darmos continuidade, então, à leitura da mensagem, ao ensino da mensagem, não é? Então, Deuteronômio capítulo 18, começando no versículo 15 e indo até o versículo 22. Mas agora nós vamos adorar o Senhor com os nossos louvores, com os nossos cânticos, não é? Vamos cantar, vamos adorar com a alma, com o coração, e que Ele possa receber então a nossa adoração neste momento. Cantemos todos agora, para a glória do Senhor nosso Deus. Cantemos.
conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Pecador, teus pecados brancos, brancos se farão. Pecador, teus pecados brancos, brancos se farão. Se ainda que sejam rubros como lã serão, mesmo que teus pecados sejam como escarlata, brancos, brancos se farão, como lã se tornarão. Pecador, Deus te chama, ouve já a voz do céu. Pecador, Deus te chama, ouve já a voz do céu. Ele é tão bom, tão amável, compassível é, com ardor te convida, com amor se te abriga. Chega, pois, ao Salvador, ouve já a voz de amor. Desfará tuas culpas e lançá-las ao mar. Desfará tuas culpas e lançá-las ao mar. Ó, vinde a mim, vós cansados, diz Jesus, Senhor. Mal embora tu sejas, mal embora tu sejas, seu descanso te dará e feliz te tornará.
rocha eterna, meu Jesus, tu morreste lá na cruz, vem de ti um sangue tal que me vem lavar do mal, traz as bênçãos do perdão, paz, conforto e salvação. Nem trabalho, nem penar pode alguém aqui salvar, mas só tu, meu bom Jesus, podes dar minha vida em luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz, quando eu lá no céu subir e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei em te viver. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a adoração do seu povo, os hinos, os cânticos, que possam sair da alma de cada crente, não é? E agora vamos à leitura da palavra do Senhor, então, conforme anunciado, Deuteronômio 18, começando no versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhais temor dele. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura. Infelizmente, nós vemos muito isso, não é? Pessoas falarem em nome do Senhor e dizerem que Deus falou, que o Espírito Santo falou e tal, e às vezes nem sempre é a verdade, não é? Então isso é muito grave e cada um de nós, cada crente, principalmente cada pregador, precisa ter o cuidado de observar essas coisas, não é? Então nós vamos agora para a mensagem, conforme nós já temos
estudado, não é? Presumindo, essa mensagem foi pregada em 17 de janeiro de 1962, em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos da América do Norte, não é? E nós vamos aqui então a partir do parágrafo 72, conforme dissemos no início, essa escritura que nós lemos coincide com a citação do profeta aqui nesta porção da mensagem, não é? Então vamos aqui. Agora, em Deuteronômio 18:22, você pode encontrar 18:15 ao 22, você descobrirá que a Bíblia diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, como eu, Moisés falando. E ele, o povo, e será que qualquer que não ouvir a este profeta será cortado do meio do povo. Então, ele segue adiante e diz: e se houver um profeta no meio de vós, ou um que professe ser, e o que ele disser não suceder, não tenham temor dele, não é correto. Mas se o Senhor falou com ele, ele fará isto suceder. Vem? Esta é a maneira que você conhecerá isto. Deus nos dá instruções para conhecermos. Não precisamos presumir nada. Nada. Você não precisa imaginar. Você pode ter uma experiência de conhecer isto. Sim, Senhor. Em João 14:12, aquele profeta que o Senhor levantou era Cristo, Jesus, seu Filho. O mesmo profeta em São João 14:12 diz: aquele que crê em mim, as obras que faço, também as fará. Irmão, não há como presumir nisto de modo algum. Ele disse que nós a faríamos. Em Marcos capítulo 16, do verso 15 ao 18, Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Você não tem que presumir. Eu realmente penso que estou correto. Eu penso que estou correto. Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Você não presume nada a respeito disso. Inclusive, é bom lembrar o seguinte, que Jesus não disse que era para nós seguirmos os sinais, não é? Olha isso, que coisa interessante. Não somos nós, o povo de Deus, que devemos seguir os sinais. São os sinais que seguem o povo de Deus, não é? É muito importante isso. João Batista, ele não teve que presumir e dizer: eu presumo que talvez aquele seja Cristo. Eu não tenho certeza. Quer dizer, ele não disse desta maneira, né? Agora, aquele talvez seja ele ali de pé. Eu presumo que talvez seja. Ele não disse isto. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele não estava presumindo que fosse. Ele sabia que era. Amém. Graças a Deus, não é? Porque ele disse: aquele que me enviou a batizar disse que eu veria o Espírito Santo descer sobre ele quando ele chegasse. Ele tinha absoluta certeza, né? Não era apenas um presumir. Sabia que era. Por quê? Deus lhe havia dito no deserto: agora você não será enganado por isso. João, esta é uma coisa importante.
você não queira ter suas coisas misturadas. É assim que é hoje. Deus deseja que a sua igreja saiba o que é a verdade. Nós não queremos nos confundir com isto, irmão. Você não tem outra prova. É melhor você estar correto. Quando o barco ancorar em sua casa, quando a morte estiver flutuando ao redor do quarto, você tem que ter certeza disto. Não arrisque nisto. Não faça isto. Está errado. Tenha certeza de que você está correto. Ele disse para João: sobre quem tu vires o Espírito descer, é aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Amém. Aliás, veem, não é? Aquele é ele, será aquele. João não disse, eu presumo isto. Ele disse, aí está ele. Ó Deus, é isto. Ele o conheceu, ele não presumiu nada, ele sabia que aquele era o Filho de Deus. Ele sabia que aquele era o Cordeiro que estava tirando o pecado do mundo, porque aquilo lhe foi revelado. E você nunca saberá melhor até que seja revelado a você. E como pode Deus revelar algo a você que seja contrário à sua palavra? A única maneira através da qual o Espírito Santo alguma vez será capaz de se revelar a você é quando ele mantém a sua promessa com você. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, eles expulsarão demônios, eles falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, ou, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Todos saberão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Estes são os mandamentos. Estas são as coisas que devem ser observadas. Os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, fé, bondade, mansidão, humildade, paciência. Estes são os frutos do Espírito. Estas são as coisas, as evidências, esta é a vindicação. É assim que Deus vindica isto. Ele prova isto para você. Qual era a diferença em Moabe, lá em cima, na montanha? Com 7 altares e 7 carneiros, e Israel lá embaixo no vale, com 7 altares e 7 carneiros, ambos guardando os mandamentos de Deus, ambos tentando fazê-lo, porém Deus vindicou Israel. Como Caim, quando ele fez um altar muito bonito, ou mais bonito do que o de Abel, ele ofereceu frutos, ele deu seus dízimos, ele trouxe os seus impostos para a casa do Senhor. Ele se ajoelhou no altar, se inclinou, ele orou, ele adorou, simplesmente tão sincero como qualquer outro homem, mas Deus vindicou Abel, consumindo o seu sacrifício. No Monte Carmelo, naquele grande dia, quando 400 sacerdotes pagãos haviam se reunido ali fora da casa da primeira-dama da terra,
Isso era Jezabel, não é? Quando eles se reuniram ali fora para fazer os seus sacrifícios, eles clamaram o dia inteiro e ali não houve nenhum som, nem fogo. Mas quando Elias colocou o novilho ali em cima, ele derramou 7 barris de água sobre ele. Deus vindicou que aquela era a verdade. Se você diz que é um crente, Deus vindica isto. Você não tem que presumir nada, é Deus que consome. Você não tem que presumir. Isto é correto. O altar de bronze consumia o sacrifício. Se o sacrifício estivesse sobre o altar e ele não fosse consumido, Deus havia recusado aquilo. Vê? É consumidor. É você, e você é o sacrifício de Deus. Isso aqui é bom a gente guardar, porque são coisas que o profeta fala e depois ele mostra o que o tipo estava apontando, para que o tipo estava apontando. Ele disse, se não fosse consumido, então Deus tinha recusado aquilo, vem? É consumidor. Aí, depois do ponto final, ele diz assim, e você é o sacrifício de Deus. Você é o sacrifício de Deus. Nós somos o sacrifício de Deus, não é? Coloque-se a si mesmo sobre o altar e diga, Deus, tire tudo isto de mim. Esvazia-me de tal modo para que tu possas me encher e me usar. Isto é correto. Não presuma isto. Creia nisto. Sim, Senhor. Se você não crer nisto, Deus não receberá o seu sacrifício. Se você não crer nisto, Deus não receberá seu sacrifício. João poderia ter dito, este é ele é verdadeiro, eu sei que ele é. Natanael foi a Deuteronômio 18, e você encontra em Deuteronômio 18, 15, se você deseja anotar isto, ele não teve que presumir quando Filipe saiu e o chamou, ele disse, venha, veja, nós encontramos o Messias. Agora, veja você, Filipe era positivo, ele sabia a respeito do que ele estava falando. Ele disse, nós encontramos o Messias. Não, venha até aqui e veja. Vamos raciocinar sobre isto juntos e ver se este poderia ser o Messias. Vamos, você e eu, tomar nossos livros e descermos e descobrirmos. Não havia nenhum arrazoamento nele. Ele não estava presumindo que era o Messias. Ele sabia que era. Ele tinha certeza que era. Então, Natanael, sendo bom estudante, quando ele se aproximou ali, diante da face de Jesus, e Jesus disse, eis um israelita no qual não há nenhuma culpa, sua suposição estava feita. Ele disse, Rabi, quando tu me conheceste? Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo da árvore. Não mais suposição. O quê? Ele sabia que Deus havia dito aquilo. Deus havia dito, se houver um profeta, um que se levantar no vosso meio,
E se o que ele disser não acontecer, então não deem ouvidos a ele. Mas se isto realmente acontecer, eu o enviei. Aí está você. Ele não teve que presumir, ele sabia que aquele era o Messias. Porque o Senhor Deus, lá no Velho Testamento, ele disse, né, que seria levantado um profeta semelhante a Moisés. E a mulher samaritana também disse a mesma coisa. Senhor, vejo que és profeta. Porque ele fez para ela o sinal de profeta. Ele deixou ela ver o sinal de profeta. Natanael foi a mesma coisa. Jesus deixou ele ver o sinal de profeta. Ele disse, mas quando o Senhor me conhece? Né? Ele disse assim, antes que Filipe chamasse você, quando você estava orando lá embaixo da figueira, eu já te conhecia. Pronto, foi o suficiente. Né? Quem é que contou para ele, para o Messias, para o mestre, para o Rabi, que ele estava orando lá embaixo da figueira? Natanael não teria sido, porque eles chegaram juntos. Né? Então para ele foi o suficiente. Esse é o Messias. Esse é o profeta que tinha que vir, que foi dito por Moisés. Veja a mulher no poço. Quando Jesus estava ali fora no poço, em Samaria, quando ela estava de pé ali no poço, ela disse, vocês conhecem a história sobre o dá-me de beber. E disse, o poço é fundo e você não tem nada para retirá-la. E assim por diante. Enquanto a conversa seguia em frente, e finalmente ele lhe disse, vá chamar teu marido e vem aqui. E ela disse, não tenho marido nenhum. Quer dizer, não tenho nenhum marido. Ela disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. Depois dele ter lhe dito, disse, não tenho nenhum marido, disse ela, não é? Ele disse, ali disseste bem, porque tiveste 5, e aquele com quem você vive agora não é o teu marido. Ela disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. Aleluia. Percebo que tu és um profeta. Sabemos, não nós presumimos que talvez nós presumimos que talvez aquele Messias possa fazer isto, nós presumimos, reticência. Sabemos que quando o Messias vier, aleluia, é isso, nós sabemos, não estamos presumindo nada, nós sabemos exatamente o que as Escrituras dizem. Irmão, a Escritura diz que devemos nascer novamente. Nós temos que nos separar de todas as imundícies do mundo e sermos santos. Nós temos que fazer aquilo. Isso é o que a Bíblia diz. Nossas mulheres não têm que agir como o mundo. Nossos homens não agem como o mundo. Nós não ficamos por aí contando piadas sujas um para o outro. Nós não saímos por aí e fumamos cigarros. Tomamos um drink social para manter nosso emprego. Ora, se eu tivesse que comer bolacha de sal e beber água pura, eu preferiria passar fome na rua do que ter que manter um trabalho onde eu tivesse que beber a podridão do diabo e fumar cigarros e tudo mais para agradar. Não, Senhor. Aleluia.
Eu preferiria me separar de um grupo de pessoas que chamam a si mesmas de cristãs, que me chamariam de antiquada, se eu fosse uma mulher, por eu usar cabelos longos e roupas de aparência decente. Eu preferiria me separar e ser um fanático do que me associar com tais pessoas que riem e criticam de tais coisas como esta. Ora, é uma denominação diante de Deus, desculpem, é uma abominação diante de Deus. Isto é correto. Não obstante, nós tentamos dizer que esta é exatamente a coisa. Presumimos que está tudo certo. O restante deles faz isto. Ora, aquilo não faz nenhuma. Judas traiu a Cristo. É isso o sinal que você tem que fazê-lo. É uma pergunta é uma interrogação aqui, né? É isso que é o sinal que você tem que fazê-lo? Não, Senhor, não queremos fazer isto. Você deseja guardar a palavra de Deus. Não presuma nada. Tome o que a palavra de Deus diz. Sim, Senhor. E se os discípulos agora, no dia de Pentecostes, concluindo, e se os discípulos tivessem se os discípulos tivessem dito, nós subimos ali e eles ficassem ali em cima por 9 dias, no 9º dia, e se Pedro tivesse chegado e dito, irmãos, vocês sabem que nosso Senhor não pode mentir. Não, ele não pode mentir. Mateus dissesse, isto é correto, Simão. Ele não pode mentir. O que você diz a respeito disso, Marcos? Isto é correto. Ele não pode mentir. Ele nos disse que subíssemos aqui na cidade de Jerusalém e esperássemos, ele enviaria a promessa de nosso Pai sobre nós. Nós cremos nisto. Não cremos, irmãos? Claro. Vou lhes dizer uma coisa. Realmente estamos aqui por 9 dias. Eu presumo que já recebemos isto. Aquilo faria bons batistas. Aquilo faria bons metodistas e presbiterianos. Ele falou aqui nome dessas 3 igrejas, justamente olhando no aspecto de que elas não são pentecostais. Por isso ele citou os nomes, né? Quer dizer, são bons crentes, mas não são pentecostais. É isso que ele quer dizer, né? Então, eu presumo que já o temos, irmãos. Vamos sair e começar uma reunião. Eles nunca teriam aquilo, mas eles não presumiram nada. Por quê? Eles sabiam que lá nas Escrituras, eu lhes darei algumas Escrituras daqui a 1 minuto. Tão logo que eu abrir nelas. Em Isaías 22:11, ele disse, preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, segura-te no que é bom, pois com lábios trêmulos e outras línguas eu falarei a este povo. Este é o repouso. Aleluia. Em Joel 2:22 diz, acontecerá que nos últimos dias eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Aleluia. Eles esperaram até que as Escrituras lhes fossem manifestadas.
Eles não presumiram nada. Eles esperaram até que tudo estivesse acabado. Eles esperaram até receberem aquilo. A igreja pentecostal, suas mulheres continuam cortando seus cabelos. Seus homens continuam fumando cigarros. E as coisas que fazemos e coisas assim, e permitindo que nosso povo se comporte dessa forma, estamos presumindo algo. Vamos voltar, irmãos, vamos voltar aqui apenas um minuto. Estamos correndo na frente de nós mesmos. Nós não podemos ser pentecostais e agirmos assim. Não, senhor. Vamos voltar até que desça um fogo consumidor de Deus e receba o sacrifício, deixando a igreja totalmente cheia do Espírito de Deus. E os antiquados poderes pentecostais comecem a se mostrar na igreja novamente. Claro, com certeza estamos presumindo. Veja, estamos apenas tomando isto. Bem, sim, senhor, eu creio que falei em línguas um dia, eu creio que recebi isto, irmão Brana, eu creio que isto é correto, e agindo da maneira que você age, fazendo as coisas que você faz, se associando com o mundo, assistindo televisão na quarta-feira à noite, ao invés de ir na reunião de oração, aqui agora ficou feio, não é? Ao invés de ir no culto de oração na quarta-feira, fica em casa assistindo televisão? Será que tem alguém que faz isso mesmo? Ainda? Não é? Bom, cada um sabe o que faz, não é? Então, todas estas coisas, nós amamos a Suzy, e todas estas outras coisas, esse Amando a Suzy aqui é o nome de um determinado programa que tinha lá no seu tempo, não é? Que naturalmente passava talvez na quarta-feira. E todas estas outras coisas, mais do que você ama a Bíblia, lendo revistas antes, o povo pentecostal lendo revista, porque o restante das mulheres agem assim. Você também tem que fazer isto? Fazendo todos esses tipos de coisas? E então você está apenas presumindo. Desculpa, irmãos. Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo nele. Vamos prestar atenção nessas coisas, meus irmãos. Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor do Pai não está nem mesmo nele. Isso é correto, isto é a verdade, chegando a uma situação onde é tudo um show, é tudo simplesmente um show, em vez da antiquada santidade. Em vez de voltar para Deus, você vê as fotos hoje das propagandas evangelistas, indo para fora, e realmente bonitos cabelos encaracolados. Eu gostaria de ter algum, isto é verdade, mas observe-os. Eles tiram a sua foto, eles mantêm, eles colocam sua cabeça de lado para mostrar realmente que aquilo é bonito, cabelo cacheado, fazendo propaganda de uma coisa como aquela. Deixe-me lhe dizer, irmão, não é de se admirar que o Espírito de Deus se separasse dessa coisa.
não é de se admirar que estamos de volta simplesmente tão frios quanto o restante deles. Nós temos que sair disso, irmão, irmã, ou Deus nos consumirá. Exatamente correto. Isso aqui é pesado, hein? Temos que sair disso ou Deus nos consumirá. Temos que voltar para o poder de Deus, para as velhas reuniões de oração e agitação do Espírito Santo, até que homens e mulheres vivam santos e santificados. Sim, Senhor. Tire o mundo e toda Hollywood e vestidos e todas as coisas fora. Que coisa! Isto é correto. Irmão, sim. Como o pecado é tão enganoso, quão facilmente ele rasteja assim e toma as coisas e simplesmente agarra você e te segura e vai embora com isto. Sim, Senhor. Intelectual. Suas igrejas, às vezes, voltando para o seu pastor, ou seja como for que vocês fazem isto, eles fazem isto como as demais igrejas e assim por diante, e outras tantas, né? E os pentecostais também, naturalmente. Você deseja que seu pastor, você tenta encontrar algum grande sujeito intelectual para que então você possa dizer a seu vizinho aqui: vê você, nosso homem tem, nosso pastor tem uma educação universitária. Vem? Você apanha um homem assim. Se eu quisesse um homem para ensinar meus filhos, para deixá-los sob sua tutela e coisas assim, e meu irmão, minha irmã, e alguém que espero encontrar na outra terra, quer dizer, as pessoas que eu amo, não é? Eu preferiria escolher um homem que não conhecesse seus ABCs. Quando se trata do ponto de vista intelectual, eu preferiria que ele conhecesse Cristo. Isto é correto. Como Salvador, sim, senhor. Onde ele pudesse pregar ou ficar de pé e babar e tudo mais. Não faria para mim nenhuma diferença se ele usasse macacão no púlpito. Quer dizer, a roupa não ia influenciar em nada, desde que ele conhecesse a Cristo, não é? Nem que ele não faria nenhuma diferença para mim se ele usasse macacão no púlpito. Que diferença isso faz? O problema é estarmos muito bem vestidos e na moda, e os pentecostais, nós apenas somos todos, nós simplesmente seremos consumidos se não fizermos algo em relação a isso. Precisamos de reuniões de oração. Precisamos do poder de Deus de volta, sim, Senhor. E se dizemos uma coisa a respeito disso, que coisa! As pessoas acham isso horrível. Que coisa! Eu não gostaria de tê-lo em minha igreja, dizendo coisas como aquela. Quer dizer, quem é que vai aceitar um pastor pregando essas coisas em sua igreja? Não é? Isso aqui é certo, não é? É o que ele está dizendo aqui. Vem, é isto. Qual o problema? Isso mostra que há algo errado do lado de dentro. Essa é a palavra de Deus. Esse é seu plano, ponto final. Estamos presumindo que estamos bem.
mas eu gostaria de saber o que Deus diz a respeito disto. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. É horrível dizer isto, mas é correto. Sim, Senhor. Aleluia. No dia de Pentecostes, eles esperaram até que obtiveram autoridade escriturística. Isto é correto. Antes de alegarem qualquer coisa, eles sabiam que tinham isto. Eles não disseram, bem, eu sinto uma pequena sensação. Eles sentiram isto, viram isto e tudo mais. Eles sabiam que aquilo estava ali. Eles viram aquilo se movendo neles, operando neles, falando através deles e tudo mais. Estava ali. Eles não tiveram que presumir nada. Aquilo estava ali, falando por si mesmo. E um homem, quando ele nasce novamente do Espírito de Deus, é a mesma coisa que hoje. Você não presume. Eu creio que recebemos o Espírito Santo quando cremos. Mais um parágrafo. Não, você não recebeu. Você não poderia fazer isso só porque você creu. Isso aqui é bom observar, não é? Só porque você creu. Se Deus não te encheu com o Espírito Santo, então Ele ainda não te vindicou. Você não o recebeu, vem? Isto é correto. Não presuma que você tem isto. Tenha certeza dessa coisa. Não deseje se arriscar nisto, não, porque você estará perdido. Apenas não presuma. Permaneça, vá, fique até que isso esteja terminado. Hoje tomamos isto através de um credo ou através de algum tipo de sensação. Vamos parar aqui, neste parágrafo 81, não é? Que Deus então nos faça refletir estas coisas. Todos aqueles que estejam ouvindo, não importa onde você congregue, não importa a que igreja você pertence, você frequente, mas medite nestas coisas. Isso aqui é individual para cada um. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E agora nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus, fazendo essa corrente de oração em favor das pessoas necessitadas, não é? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esta porção da Tua palavra, pelos cânticos, pelas orações, e agora estamos pedindo ao Senhor misericórdia em favor daqueles que estão aguardando este momento da oração da fé. Este momento para formarmos esta corrente, para suplicar em favor dos enfermos, em favor daqueles que estão entubados, daqueles que estão acamados por outras doenças qualquer, com problemas, desempregados, passando necessidade financeira e até necessidade de alimento. Senhor, olha para cada um agora que esteja necessitado. Tenha misericórdia, ajuda, ó Pai, dando a Tua bênção, a Tua graça, no santo nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém, meu Deus. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós queremos pedir a todos vocês que não se esqueçam de clicar no símbolo de gostei, né? E também se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber a notificação no seu e-mail quando for publicado os vídeos. De terça-feira e sábado nós estamos publicando os nossos cultos no horário das 18h45. Nos demais dias, nós estamos publicando a série O Livro dos Salmos, não é? Cada dia um salmo, menos os 2 dias do culto, não é? E assim, meus amados, também as nossas reuniões presenciais, tanto em Campinas, no Parque Shalom, como aqui em Santa Bárbara do Oeste,
Você tem aí na descrição embaixo os endereços, os dias, os horários, tudo certinho aí. Tem também o WhatsApp, se você precisar de alguma informação extra, é só mandar uma mensagem que nós responderemos, não é? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, se Ele permitir, nós voltaremos a estar juntos em nossa próxima programação de fé. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.